Olá! Você que está insatisfeito com o valor da sua aposentadoria ou da sua pensão por morte, saiba que existem duas revisões hoje no momento que estão sendo feitas pelo INSS através de ações judiciais. São as seguintes ações: revisão da vida toda e a múltipla atividade. Eu sou Ferrúcio José Biscaro, sou advogado previdenciário, professor da UNAERP em Direito Previdenciário, mestre em Direito Difuso e Coletivo e pós-graduado em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito. Pois bem, vamos falar o que é essa revisão da vida toda, quem tem direito e qual é a esperança da votação do STF hoje em votar favorável a essa revisão. Bom, é importante saber que nós temos uma norma na Previdência Social que foi feita em 1999, retroagindo direitos, ou melhor, retroagindo em prejuízo ao segurado, que já deveria ter sido considerada ilegal. Essa norma é a Lei 9.876, ela estabeleceu que o período base de cálculo, ou seja, só entrará no cálculo do segurado as contribuições posteriores a 7,94. Não que não considere as anteriores como tempo de contribuição, não considera para efeito de cálculo. Então, tudo que você contribuiu anterior a 7,94 não entra na base de cálculo, somente as que forem posteriores a 7,94. Um exemplo clássico é um funcionário do Banco do Brasil ou um funcionário do Banespa que em 1998 pediu um PDV. Foi o auge dos PDVs dos bancos, então principalmente o Banco do Brasil e Banespa ofereciam pedido de demissão voluntário aos seus funcionários. Eles pediam a demissão, saíam, eram indenizados e o banco desvinculava esse segurado de tudo. E eles começaram a contribuir como contribuinte individual, ou seja, pagavam por conta. Passados 2 anos, não é fácil você contribuir no teto para a Previdência Social, né? Hoje nós estamos em torno de R$ 1.700 por mês. O que aconteceu? Esses funcionários começaram a contribuir no salário mínimo. E quando foram se aposentar, sofreram um prejuízo enorme. Por quê? Porque as contribuições que foram feitas pelo banco no teto antes de 7,94 não foi considerada para efeito de cálculo. Então, essa revisão é exatamente para isso, para calcular todos os meses, todas as contribuições vertidas para a Previdência Social, seja antes de 7,94, seja posterior a 7,94. Importante saber que para ingressar com essa ação judicial, você tem que fazer um cálculo antes, né? Não basta só achar que você tenha direito, né? Você tem que buscar o judiciário, mas com um cálculo feito, verificando se você possui esse direito ou não. Os grandes escritórios de advocacia, os grandes escritórios de contabilidade possuem programas para fazer esse tipo de cálculo. Eu coloquei uma parte, né, um print de um dos programas que a gente usa em nosso escritório, e lá tem um link, uma caixinha para você marcar e efetuar o cálculo da vida toda. Quando eu faço isso, o programa gera um valor e me diz o seguinte: não vale a pena ou vale a pena fazer o cálculo da vida toda. É importante isso. E é importante que você saiba que nem todos os aposentados da Previdência Social terão direito a essa revisão. No nosso escritório, nós fizemos 1.200 simulações e apenas 140 pessoas tiveram direito a essa revisão. Portanto, é um benefício dado a algumas pessoas, né? Algumas pessoas que tiveram essa condição de ter contribuído um maior valor antes de 7,94. Beleza? Pois bem, o que é que aconteceu no STF com essa revisão da vida toda? Nós tivemos uma votação virtual, é importante citar que a votação foi virtual, e nós tivemos um ganho, foi favorável, né? O ministro Marco Aurélio, na época, era ministro e votou favorável a essa revisão. Ou seja, ele foi um dos votos de muita importância. Só que o ministro Marco Aurélio hoje se aposentou, né? E no lugar dele ingressou o ministro André Mendonça, que é indicado pelo presidente. Ou seja, logicamente, o voto dele vai ser contrário à revisão. Então, se nós tínhamos 6-5 favorável, provavelmente, se todos os outros ministros continuarem votando contrário,
essa revisão da vida toda vai por terra. Mas é importante que, mesmo estando para novo julgamento, porque agora foi entrado com pedido de destaque, né? O ministro pediu pedido de destaque, e esse pedido de destaque exige votação pessoal, né? Presencial. Então, os ministros vão se reunir novamente. O ministro Marco Aurélio não entra mais nessa votação, entra o ministro Mendonça, e aí nós vamos verificar qual vai ser a condição que eles vão estabelecer. Mas o que eu digo para os senhores, é importante que vocês continuem ingressando com a ação. Porque nós não sabemos qual vai ser a decisão, se vai ser erga omnes, se vai ser para todo mundo, né? Ou não. Então, é importante que você ingresse com a ação, se você tiver direito, feito o cálculo, se você tiver direito, ingressar com essa ação. Ok? Então, essa é uma revisão que considera todo o período contributivo, todo o período contributivo dela, ok? Pois bem, em sequência falaremos dessa revisão de dupla atividade, o que vem a ser isso, né? A revisão da dupla atividade, ela é uma revisão feita para as pessoas que tinham duas atividades, como o próprio nome diz. Em geral, são os médicos, né? Dentistas, enfermeiros, professores, pessoas que têm várias atividades. Então, vamos pegar um médico, às vezes ele é médico no hospital e no outro hospital, ou é médico no hospital e professor numa universidade, né? O professor é a mesma coisa, dá aula numa faculdade, depois dá aula no cursinho. O enfermeiro, vários têm dupla atividade. O que é que o INSS fazia? Não somava essas contribuições, E o que é que nós estamos fazendo? Fazendo a revisão para que essas atividades sejam somadas. E continuo dizendo para os senhores, é importante que você tenha algum profissional para fazer esse cálculo, para verificar se você tem ou não direito. Veja a planilha, né? Lá no linkzinho está lá, somar as contribuições das atividades secundárias e principais. O que é isso? A atividade principal é a mais antiga sua, não é de maior valor, é a mais antiga. Então vamos supor que você sempre contribuiu como contribuinte individual, né? Desde que você fazia faculdade de medicina sobre um salário mínimo. Passados 5, 6 anos, você se formou e aí você foi trabalhar num hospital ganhando R$10.000 por mês. E você continua pagando uma contribuição de um salário mínimo. Qual é a atividade principal? A de um salário mínimo. E a do hospital, de 10 salários? Atividade secundária. O que o INSS fazia? Ele pegava essa atividade principal e gerava um salário mínimo. E dos 10 salários, ele fazia uma porcentagem só. Então, o prejuízo era enorme. Então, nós tivemos casos de médicos que acabaram aposentando com 2, 3 salários mínimos, justamente por não ter somado as atividades principal e secundária. Essa revisão é justamente para suprir essas necessidades, né? Essas diferenças, essas incoerências que o INSS acabou fazendo com os segurados. Aliás, né, nos últimos anos, o que a gente só viu foi realmente isso, né? A previdência contra o segurado. Então, aqui explica exatamente o que é essa atividade concomitante. São os segurados que exercem mais de uma atividade remunerada, né? Mais de um salário de contribuição por mês. Inclusive já falei, são os exemplos comuns que nós temos, médico, dentista, os profissionais da área da saúde e professores, em regra têm duas atividades, né? Em regra, tem duas atividades. Então, vocês vão verificar que esse pessoal tem direito à revisão da dupla atividade, ok? Outro dia, alguém me perguntou, em sala de aula, dando aula, se conta em dobro o tempo. Não, só conta em dobro, né? Só soma os salários. Se você trabalhou 10 anos num hospital e 5 no outro, não significa que você trabalhou 15 anos. Você continua trabalhando 10 anos. Eu não somo as atividades concomitantes, eu somo os salários concomitantes, ok? Nós tivemos um acerto posterior a essa norma, né? Através da Lei 13.846 de 2019, ou seja, em 18/6 de 2019, o INSS reconheceu o erro. E disse o seguinte no artigo 32,
O salário dos benefícios dos segurados que contribuírem à atividade concomitante será calculado na soma dos salários. Ora, veja bem, só que essa lei deveria ter retroagido todos os casos, não a partir de 2019. Então, todos os benefícios que tiver dupla atividade e a soma de salário foi superior, anterior a 2019, todos terão direito à revisão desse benefício. Posterior a 2019, raros casos de erro da Previdência Social, mas, em regra, a Previdência Social aplicou a soma dos salários. Então, anterior a 18/6 de 2019, todos os aposentados que tiverem dupla atividade terão direito a essa revisão. Veja bem, mais uma vez, volto a frisar, faça o cálculo antes de você ingressar com a ação, porque muitas vezes você pode ingressar com uma ação que não tem direito ao benefício, né? Ok? Bom, é importante saber qual é a decisão da Justiça. Nós temos no Juizado Especial, nós temos a Turma Nacional de Unificação, ou seja, todas as decisões da Justiça do Juizado Especial Federal, elas são unificadas. E qual foi o entendimento desse caso? Eles disseram o seguinte, o benefício previdenciário concedido após abril de 2003 até 2019 tem direito à soma dos salários de contribuição das atividades concomitantes. Então, todas as aposentadorias posteriores a 2003 e anteriores a 2019 têm direito a essa revisão, desde que tenha dupla atividade. Enfim, encerramos mais esse vídeo que falamos sobre revisão da vida toda e de dupla atividade e ficamos até uma próxima.